entre as duas regiões, intercontinental, não é? E aqui então estão os Gálatas. Então nós temos aqui as cidades da Ásia Menor, temos Capadócia, temos Panfilha, Ponto, Bitínia, não é? E aqui estão as cidades chamadas dos Gálatas, não é? Então as três tribos Então você pode ver que os Gálatas na Ásia Menor são os celtas que chegaram o mais distante de seu território de origem, de suas terras de origem, ok? Deu para perceber? Certo? Então, Paulo sai sempre de Jerusalém ou de Antioquia, um pouco mais acima, Antioquia da Síria, e faz esse percurso por essas cidades da Ásia Menor e vai evangelizando essas cidades aqui, por onde passa. Né? Depois ele vai mais longe e chega aqui, onde a gente viu no curso passado, que vai chegando a Corinto, a Éfeso, etc. Bem aqui nós temos, do curso passado, a península do Peloponeso, onde está Corinto. Né? Agora, só para vocês saberem, isso aqui tudo são as transmigrações. Aqui nós temos a Germânia, hoje a Alemanha, e aqui está a Bélgica. Vocês estão vendo que ela foi totalmente... os celtas se estabeleceram totalmente na Bélgica, o que faz com que o nosso fundador seja um descendente dos celtas, o povo da Bélgica, ok? Bom, gosto de mostrar um mapa para a gente ter uma coisa assim mais ou menos visual, né? Porque senão a gente não... Mapas quase somente em inglês, porque coisa em português é coisa difícil. Então, mas a gente vai... Então, quem são os líderes? Não é? Os líderes dos celtas, de uma maneira geral, dos gálatas, eles são encarregados, é um conjunto, viu? É um conselho, não é uma liderança monárquica, não é? Mas é uma liderança conciliar, quer dizer, há um conselho. Então eles são encarregados de várias funções, de aconselhar, de ensinar, de legislar, e eles são chamados os homens de druidas e as mulheres de druidessas. Estão organizados em 6 classes conforme as funções. Se são 3 tribos, cada tribo dividida em 4, ao todo eles são 12, no mínimo, que estão mais à frente. E isso aí vai se ramificando em outros, em sempre número de 3 e 4 e formando coisa de 12. Então, todos eles fazem todas as funções, mas cada um deles é especialista em uma das funções. O mais alto dessa é o sábio ou mago. Então, é o que é mais sábio, é o mais experiente, é o reconhecidamente mais sábio, é chamado de mago. Só para lembrar uma coisa a vocês, em grego, a Ásia Menor é chamada de Anatólia. E geralmente ela é traduzida por Oriente, por quê? Porque quem está escrevendo, se tiver mais na parte europeia, ou lá, quem está em Jerusalém. Então vocês têm que saber que quando a nossa Bíblia em português diz Oriente, você pergunta Oriente de onde? Oriente de quem está escrevendo, de onde está a pessoa. Uma vez eu perguntei ao padre Caetano, nosso fundador, qual tinha sido a primeira língua oriental que ele tinha aprendido, porque ele sabia o hebraico, ele sabia a escrita cuneiforme, ele sabia vários pergaminhos antigos. E eu perguntei, padre Caetano, qual foi a primeira língua oriental que o senhor aprendeu? E ele olhou para mim e disse assim, alemão. Aí eu entendi a brincadeira, sabe aquela piada que a gente não sabe o que... Eu fiquei olhando para ele e disse, a Alemanha fica a oriente da Bélgica, nós aprendemos alemão ainda criança, né?
e brincou, né? Então, depende, Oriente, né? Então, se eu digo assim, na minha Bíblia em português, Evangelho de Mateus, tem assim, sábios vindos do Oriente. Em grego está escrito, magos vindos da Anatólia. Ou seja, magos, né? Sábios num sentido não judaico, porque são astrólogos, por isso que vem a estrela. Sábios vindo da Ásia Menor. Quem seriam esses magos vindo da Ásia Menor? Há uma grande possibilidade de serem os nossos amigos gálatas, os celtas. Isso aí na mitologia celta, né? De Eles eram sacerdotes alagites, né? E os sacerdotes alagites têm chamado de magos. Os magos, ao pé da letra, quer dizer os homens sábios, pode ser mulher também, obviamente, né? Então, que tem diversas funções que não se separam. Num ambiente antigo, ensinar, aconselhar, legislar, curar, saber dos astros, saber as leis da natureza, o que hoje nós chamaríamos de um cientista, de um farmacêutico, de um médico, tudo isso era função do mago. Né? Obviamente, como eu disse, tem um, e são eles que lideram a população. Por quê? Porque eles são conhecedores de uma ciência que os demais não conhecem. Então são eles que lideram a população. Então não é por voto, é pela capacidade que a pessoa tem de harmonizar o grupo que ela lidera com a natureza. Quer dizer, capacidade de curar enfermidades, porque aí a pessoa estará em harmonia com. E como cura as enfermidades? Com o conhecimento da natureza, né? Com o conhecimento daquilo que é próprio das plantas, das raízes, das coisas. Já dou a palavra para você. Por isso ele lidera. Quem sabe dar o bom conselho para a pessoa não fazer a coisa errada, para ela ter uma vida tranquila. Então, o objetivo deles é esse. Né? Então, quando a Bíblia diz, né, no Evangelho de Mateus, que os magos vindo do Oriente, né, obviamente eram astrónomos porque viram a estrela, né, e sabiam pela estrela, por aquele astro, que um rei tinha nascido, que alguém importante tinha nascido. Então, se considera isso aí, que a informação que Mateus está nos dando é que os sábios de outras culturas, pela sua própria cultura, acabará chegando ao Cristo. Quer dizer, eu tenho um conhecimento que não é o conhecimento do Evangelho, mas o conhecimento da minha cultura e a minha busca pela verdade acabará me levando a Cristo. É isso que ele quer dizer. Quem foi que pediu a palavra aqui? Uma observação. Eu sozinho aqui, meditando, tive a conclusão que nós, nossa terra aqui, tínhamos os nossos pajés, né, líderes, Sim, que faziam todas as funções, não é isso? exato. E que também em Israel, isso também aconteceu. O chamado vidente ou visionário, por exemplo, Samuel, é um líder espiritual que profetiza, que cura, que sabe onde é que estão as jumentas que se perderam, etc. Que serve para todas as coisas práticas e as coisas mais aprofundadas, né? Então, no início das culturas é assim também, né? Quem mais pediu a palavra? Então, estamos quase dando um intervalo para vocês. Bom, druidas ou druidessas vem dos dois radicais que formam a palavra, que é dru, ou diru, né? Carvalho, e o id, a sabedoria, o saber. Então, esses líderes se reuniam no bosque, chamado de Drinemeton, que ao pé da letra significa o santuário dos carvalhos. E
Que Nemeton quer dizer terra sagrada, não é? Terra sagrada dos carvalhos, Dri, né? Dru, é isso, carvalho. Então, não acha estranho não, porque o nosso amigo Abraão, que é tão citado na carta aos Gálatas, o argumento que Paulo usa é baseado em Abraão. Ele vivia no carvalho de Mambré e o sacrifício que ele fazia era no carvalho de Mambré, não tinha um santuário propriamente dito. Não é? Quando ele foi para o sacrifício de Isaac, é que diz que ele foi na terra de Moriá, mas as coisas do dia a dia, os rituais do dia a dia eram no carvalho. E era próprio dessa cultura, ou a oliveira, a árvore frondosa. Quer dizer, a árvore da vida acaba sendo uma dessas árvores frondosas, né, que são tomadas como exemplo, né, de sabedoria. Então, eu já disse, a árvore da vida são as forças da natureza equilibrando o universo. Né? Só alguns minutinhos aqui para a gente ver aqui mais um pouco, porque senão a gente se atrasa. Ela já está preparando ali o cafezinho de vocês. Né? Eu já falei para vocês, os celtas tinham forte identidade cultural e foram muito respeitados pelos gregos e pelos romanos como uma cultura antiga, digna de respeito, sem se preocuparem, nem os gregos, nem os romanos, de tentarem impor outra cultura sobre eles, porque achavam a cultura deles merecia respeito. Apesar de ser diferente, eles eram místicos. Antes de tudo, eles eram dados a uma abertura para o Ser Supremo. Uma abertura extraordinária para a ação do Ser Supremo na vida deles. Uma coisa que impressionou aos gregos e aos romanos. E que impressionou Paulo. E que quando eles abrem mão daquilo que Paulo ensinou, pelo menos eles pensam em abrir mão daquilo que Paulo lhes ensinou sobre o Cristo, Paulo diz assim, mas vocês estão me decepcionando, porque vocês estão sendo insensatos e vocês são famosos pela sensatez. Não é? Ele diz, ó Gálatas insensatos, são tão famosos pela identidade cultural, pela mística. Quando eu digo mística, eu não estou falando do misticismo, eu estou falando de mistério. Porque vocês têm um contato com o mistério, o místico é aquele que tem contato com o mistério. E agora vocês estão abrindo mão da cultura de vocês para aderir à cultura dos judeus legalistas. Né? Então eles se chocam, porque não é próprio dos gálatas. Então, os Gálatas, eles são tão respeitados que uma das imagens, das estátuas, da arte, né, que é mais conhecida e mais copiada e mais famosa, é chamada de o gladiador morrendo. É uma perfeição de estética, né? Eu ia trazer para vocês são poucos minutinhos descrevendo. Nós hoje não temos a original, nós só temos a cópia. A original foi destruída. Mas até mesmo olhando a cópia, a gente vê como que os gregos, que tinham um tipo de arte que exaltava a estética grega, conseguiu, por respeito ao gaulês, fazer um gaulês tal e qual ele é, com todo respeito. Ele tem uma expressão facial de morrer, porque ele está ferido. Eu vou tentar ver se trago. A narrativa, dois estudiosos estão narrando um pouco alguns aspectos, está narrada em inglês. Eu consegui
uma legenda para poder mostrar para você, mas eu não dou conta da tecnologia. Então eu entreguei aí para o Marcelo Holanda, vamos ver o que ele consegue fazer, porque são alguns minutos mais impressionantes que mostram o respeito que o grego tinha pelo celta. Então eles eram respeitados pela sabedoria, pela mística e pela coragem. A música, essa arte celta, os seus nós. Ainda hoje o povo fica se tatuando com os nós celtas, não sabe nem que são os nós celtas. E a cruz celta na Irlanda, né, famosíssima, o círculo no interior da cruz. Aí todo mundo fica dizendo assim, isso aí é esotérico, é a cruz de matar o vampiro. Quero nem saber. Vou trazer na próxima semana. Tô nem aí, ó. Então quem não quiser ver uma cruz celta aqui da Irlanda, típica, né? Não vem no sábado seguinte. Mas quem quiser ver, vem. Que vou mostrar e vou explicar. Então veja, eles eram muito contratados muitas vezes contratados para o exército grego ou para o exército romano por causa da coragem, da forma impressionante com que morriam. Não é com que matar, com que morriam, né? Como eles se sacrificavam. Então vou dizer uma coisa para vocês. De todas as classes de druidas, a classe mais alta é a do mago. Nós temos um mago legendário, tipicamente celta, que nós não sabemos. É o chamado Merlin, que está em quase todas as histórias. Merlin é o típico mago celta. E lá também, aí, não tem igualdade entre homem e mulher. Homem e mulher, tanto faz. O mago é druida, druidessa, tanto faz, não importa. Alguém tem que ver aí as brumas de Avalon, quando puder, por favor. Sim, o filho. Uma coisa, porque assim, você usa falar, você vê no questão dos animais, os filmes, seriados, a TV sempre passa essa questão do médico como um feiticeiro, um bruxo, aquele caldeirão, aquela coisa toda. Então fica muito na memória da gente essa questão de essa palavra mago também bem pejorativa, assim. Que era o maior respeito na antiguidade. Mas isso aí, essa forma de ver o mago, ver de forma pejorativa, o mago é medieval. É medieval. É uma leitura do catolicismo medieval contra a cultura que ele não conseguiu dominar. Uma vez, na filosofia, eu fiz um trabalho sobre as histórias infantis antigas e como as culturas, principalmente a celta, sobreviveu nas histórias infantis. Nós temos a Bela da Adormecida, os contos de fadas. Nós temos Branca de Neve. Branca de Neve tem os anões, ela está na floresta, bosque sagrado. Tem a bruxa é a concorrente. A bruxa é uma madrasta, não é mãe. Quem se impunha como mãe na época? A Igreja Católica. Era a mãe. Mas aí ela é madrasta. Ela é invejosa da princesa que tem a verdadeira religião, que é a do bosque, a dos duendes e a do príncipe. Então, o que a madrasta vê? Vê como forma, por inveja, olha aí a crítica à Igreja Católica, vê com inveja, que a princesa, que é a verdadeira princesa, não é a madrasta, né? A madrasta casou com o pai da princesa, então, não é a verdadeira é a princesa, ela quer destruir a pureza da princesa com uma maçã envenenada. Maçã envenenada é o que na Idade Média? Pecado. Original, que era o que na Idade Média? Sexo. Entende? Então é uma história infantil que não é uma história infantil. É uma história que tem um cunho cultural contado para as crianças, que ninguém nota, é tudo tão infantil, e para uma crítica tremenda, não é? A religião estabelecida na Idade Média, certo?
Então, se você olhar nas histórias infantis, sobreviveram duendes, anões, magos, feiticeiros, não é? Mas, que mais? Fadas, madrinhas, tudo isso é celta, não é? Quer dizer, é proibido, mas quem é que consegue impor 100% uma cultura sobre outra, por força, não é? Não consegue, gente, ela sai de outro jeito, né? O muçulmano quer fazer isso, né? Ela sai de outro jeito, quer dizer, né? Então, o mago era o principal, o maior dos druidas, não é? Viu, gente? O mago é o principal, o maior dos druidas. Mas ele tem a obrigação de morrer, de sacrificar a si mesmo para que o povo viva. Na minha tese sobre Melquisedeque, né, em todas as tradições de Melquisedeque, que são muitas, eu vejo que tinha uma leitura do servo sofredor no Isaías, que é aquele que sacrifica pelo povo, que tem muito paralelo com outras culturas em que o responsável religioso, o que tem mais intimidade com a divindade, ele se entrega para que o povo viva. E por isso, a pregação sobre a cruz de Cristo foi tão bem acolhida, né? Porque já existia isso. Então, a múmia mais antiga encontrada nas florestas, não é? Nas florestas dos antigos druidas, ela foi sacrificada. Ela se sacrificou. Ela se entregou pelo povo. Então tem a obrigação de se entregar pelo povo, de morrer pelo povo. Então, liderar é ter como obrigação principal morrer pelo povo. Isso é ordem de servir, né? Certo? Então, era por isso que eles eram admirados pela coragem. Porque se o exército grego contratava os gauleses para lutar no seu exército, era pago, era um mercenário, era um pago. Não era por patriotismo. Patriotismo ele tem com o seu próprio povo. E ele foi contratado para guerrear, ele se sacrificava. Ele tinha coragem de morrer, de entrar nas situações mais difíceis, porque por um dever de honra ele foi contratado para, não é, aquele exército. Então o dever principal dele não era matar, era morrer. Não é? Então eles tinham a coragem de morrer impressionante, que é retratado nessa estátua que eu falei para vocês, que depois a gente vai ver. Então agora a gente vai dar uma parada, né? Para vocês tomarem um cafezinho, eu vou descansar minha voz, não me pergunte, eu preciso descansar. Prometi para o fonoaudiólogo ir fazer isso.